Graça e paz, irmãos. Meus irmãos, um culto ao Senhor, ele é contido por reconhecimento. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos o autor da nossa fé, aquele que é digno de ser adorado. Um culto ao Senhor, ele é contido também por reverência. Porque ninguém que entra na presença dele fica da mesma forma. Um culto ao Senhor, ele é feito por adoração. Porque aquele que entende, que está aqui por reconhecimento, entende que ele é o único digno de ser adorado. Por isso que eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor. Antes de você abrir a palavra do Senhor, eu gostaria que você se colocasse de pé. E a esse culto que hoje nós viemos prestar, eu gostaria que você levantasse as suas mãos e aplaudisse a Ele, o único digno de ser adorado, 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 de ser adorado. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos quem Ele é. Nós estamos aqui porque nós o reverenciamos. Nós estamos aqui porque nós o adoramos. Nós estamos aqui porque nós entendemos. É por entendimento que nós estamos aqui. Esse lugar, 4 paredes, feito para nós ouvirmos a voz dele e também para nós o adorarmos. Amém? Meus irmãos, mesmo em pé, esse é o mês de março. Recebemos esse convite honroso de estarmos aqui, porque é um mês que representa as mulheres. E, meus irmãos, se você for olhar, a situação das mulheres brasileiras atualmente tem sido muito crítica, infelizmente. Nós temos ouvido muitas coisas, nós temos visto muito sangue derramado. Nós temos visto a mulher sendo tratada nesse país com muito desrespeito. Nós temos visto as nossas mulheres sendo violentadas. Nós temos visto as nossas mulheres sendo assassinadas. E esse é um mês que nós estamos aqui que celebra. Dia 8 celebra o mês da mulher. E nós sabemos o porquê, meu irmão. Por que nós somos tão perseguidas muitas vezes? Porque a mulher que ela se coloca diante do Senhor, ela gera. Ela gera. Ela tem um papel fundamental na vida da sociedade e na vida de um homem. É por isso. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em João 21, do 15 ao 18. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Tomou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor disse: Apacenta as minhas ovelhas. E disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito da terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. E no 18: Na verdade te digo que quando eras mais moço,
te arrumavas e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e a outro te amarrará e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que a morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Aplauda a palavra do Senhor. Meus irmãos, o Senhor estava... Se eu pudesse falar alguma coisa, eu acho que esse momento de Pedro aqui foi um momento de Peniel com o Senhor. Foi um momento que o Senhor confrontou Pedro. O Senhor havia pós-ressurreição. E antes que o Senhor acendesse os céus, Ele precisava instruir aqueles discípulos que tinham andado com ele. Mas só que com Pedro tinha algo diferente. Porque o Senhor sabia do que estava acontecendo e sabia como Pedro estava. E o Senhor confronta Pedro acerca dessa palavra: tu me amas mais que estes? E Pedro respondeu: sim. E ali o Senhor percebeu que o Senhor precisava confrontá-lo. Você já percebeu que se alguém pergunta para a gente assim: ô Marivânia, você tem certeza da salvação? Eu vou falar sim, primeira vez. Marivânia, você tem certeza da salvação? Aquilo vai gerar alguma coisa em mim. Sim, o sim não vai ser tão incisivo. Marivânia, você tem certeza que você tem certeza da salvação? Eu vou começar já uma avaliação. Eu já vou começar a me avaliar. Opa, mas por que ele está me perguntando isso? Será que eu não tenho? Será que ele viu alguma coisa errada em mim? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? E assim foi a pergunta do Senhor para Pedro da terceira vez. E o Senhor estava querendo trazer a Pedro a lembrança do que ocorrera antes da sua morte. E o Senhor estava ali, nesse Peniel com Pedro, confrontando. Um Pedro que, quando o Senhor chamou, ele prontamente disse: eis-me aqui, Senhor. O Senhor passou, chamou Pedro: venha. E Pedro foi: vamos ser. Agora você vai ser pescador de homens. Mas o decorrer, antes desse chamado, no decorrer do chamado, no decorrer de todo o tempo que Pedro andou com o Senhor, Pedro apresentou um caráter impulsivo. Pedro apresentou um caráter impulsivo. Em Lucas, Pedro é chamado por Jesus. Em Mateus, Pedro, ele anda sobre o mar, porque o Pedro, ele era ousado. Esse era o caráter de Pedro. Aceitou o chamado prontamente. Quando o Senhor convocava para algo, Pedro prontamente era ousado, ele queria. Em Mateus, Pedro confessou que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E Jesus falou: distes bem, falastes bem. Mas em Mateus 16, o Senhor repreende Pedro, porque ele falou: ah, Senhor, não morra não, vamos ficar aqui. Para que o Senhor vai se entregar? E ali Pedro é repreendido por Jesus. Pedro também testemunhou a transfiguração de Jesus no monte e ficou espantado e sugestionou mais uma vez na impulsividade: vamos ficar só nós aqui, Senhor. Tá bom para nós. Tá bom se a gente ficar nós três aqui nesse monte. Tá tranquilo para nós. E nesse momento crucial, que o Senhor pergunta para Pedro. Pedro falou assim: Senhor, não se entregue. Ah, Pedro, você vai me negar? Não, Senhor, não vou te negar. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar.
Não, Senhor. E o Senhor, Pedro, Satanás pediu sua vida e eu não a dei. E Pedro, naquela noite, ele nega o Senhor 3 vezes. A primeira vez, a segunda vez e na terceira vez que ele nega, que o galo canta, o Senhor olha para Pedro. E Pedro lembra que o Senhor lhe falara que ele ia negar. E ele assim havia acontecido. E Pedro estava constrangido, e Pedro constrangeu. E a palavra do Senhor fala que Pedro saiu e chorou amargamente. Amargamente. Ele entendeu que ele havia ferido ao Senhor. Ele entendeu que ele havia traído ao Senhor. E aquele Pedro impulsivo, aquele Pedro ousado, aquele Pedro que talvez falava sem pensar, aquele Pedro que só estava no chamado, ele entendeu que ele havia traído o mestre. E ele entristeceu. Cristo foi morto e ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele andou atrás dos seus discípulos. E algum deles, em algum momento ali, ele falou assim: fala para fulano, mas fala para Pedro que eu estou aguardando. E nesse momento aqui, esse momento de Peniel, nesse momento que Pedro é chamado à restauração, o Senhor o pergunta 3 vezes, para trazer a memória. Mas o Senhor, que Ele é humilde e justo, Ele sabe como nos tratar. E Ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me agapas? Aí Pedro: sim. Sim, Senhor, te filéu. Pedro, tu me agapas? Sim, Senhor, te filéu. Eu gosto. Pedro, tu me agapas? Pedro, você me ama? Pedro, aquele Pedro que estava lá agora, esse Pedro aqui, você me ama? Você me ama incondicionalmente? Você me ama sem reservas? Você me ama com caráter transformado? Você me ama? E Pedro: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes de todas as coisas. O Senhor estava confrontando Pedro para sair do chamado e ir para a vocação. E quando Pedro estava impulsivo, enquanto Pedro falava o que vinha na boca, enquanto Pedro era ousado, enquanto Pedro falava, quando Pedro era violento, enquanto isso era chamado, mas agora o Senhor estava chamando Pedro para vocação. Por isso ele pergunta: tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Porque o amar ao Senhor nos condiciona. Amar o reino, amar aquilo que Ele ama, que é eu e você. Que é eu e você. E Ele fala: Pedro, agora eu estou te chamando. Eu quero que você saia desse nível e venha para esse nível agora, de convocado, comissionado, servo. E Pedro fala: tu sabes de todas as coisas, Senhor. E o Senhor fala para ele assim, além do Senhor falar, viu que ele entendeu, porque ele entristeceu. A presença do Senhor, quando nos confronta,
Ela tem que provocar em nós, não tristeza a ponto de acabar com nossa vida, mas para arrependimento. O Senhor entendeu que Pedro foi confrontado. E nesse momento o Senhor entendeu que ali ele poderia dar ordens para Pedro. Pedro, antigamente você andava como você queria. Antigamente você fazia aquilo, você era impulsivo. Você falava o que vinha na telha, na sua boca. Mas a partir de hoje não, você não vai ser assim. Você vai ser guiado pelo meu Espírito. Você vai ser conduzido pelo meu Espírito. Você não vai fazer por fazer. Você não vai falar, você vai entender. E o que o Senhor me falou quando eu estava... Perguntou, qual é o nível do seu chamado, Marivânia? Você está só no seu chamado? Ou além de ser chamado, você já está convocada? Meus irmãos, essa igreja que Pedro ajudou a construir, a igreja primitiva, que teve muito mártires, que teve muito sangue derramado. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja do Senhor. Essa igreja que tem que sair do chamado e ir para a convocação, para que ela aponte para Cristo, como Pedro fez. Ele entendeu. Ele entendeu. Meu irmão, nós precisamos pedir ao Senhor, nesse tempo, por nós como povo e como igreja. Meus irmãos, um líder às vezes tem um trabalho imenso com a gente, às vezes com a igreja, porque o nível de maturidade é raso, de meninice raso como o de Pedro. E aí a palavra do Senhor diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho com nossa vida, sendo quando qualquer pessoa que era chamado há tempos atrás, há 20 anos atrás, há 20, 40 anos atrás, 30 anos atrás, quando ele aceitava Jesus, o que ele fazia? Colocava um terno, se posicionava, Bíblia debaixo do braço, e ali ele podia passar por onde ele passava. Você quer aceitar Jesus? Olha, Jesus morreu por você. Olha, Jesus Cristo, Ele salva, cura e liberta. Olha, Jesus, Ele é a porta. Jesus, Ele é a salvação, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aceita Cristo. Era essa preocupação, era essa fome. E hoje, meus irmãos, aceita Jesus, vai lá, cai, tem que ser tratado de novo. Somos convocados a tocar, cantar, pregar. Aqui. E às vezes a gente acha que a gente serve aqui. Só aqui. Ao passo que o Senhor nos chama. Tome ágapas. Apacenta minhas ovelhas. Tome ágapas. Apacenta minhas ovelhas. Então eu vou para o Chile? Então eu vou lá para o Nordeste? Não, eu vou ser carta viva. Eu vou ser carta viva. Eu vou ser carta viva. Eu vou ser lida pelas minhas atitudes. Eu vou ser serva pelas minhas atitudes. Na minha rua, eu orarei, eu pedirei. Meu irmão, tem um vizinho lá na minha rua. Eu falei para o Senhor, você não tem nada com esse homem, o Senhor já leva esse homem daqui. Dá um trabalho.
E aí no final do ano ele pegou e falou assim, eu comecei a orar, na nossa rua estava um lixo, uma sujeira. E eu desci aquela rua e falei, Senhor, olha, a palavra do Senhor diz que nas nossas ruas haverá paz. A palavra do Senhor diz que nas nossas ruas haverá isso. Ó Senhor, repreende todo o lixo, tudo aquilo que se instalou nessa rua agora, cai por terra, bate retirada em nome de Jesus. Eu declaro sobre esse rapaz, eu declaro sobre esse vizinho, que ele será salvo, ele e a esposa dele. Nós já convidamos um monte de vezes. Todas as vezes ele inventa uma desculpa. E às vezes eu falo assim, o senhor não quer nada com o senhor não. Aí, a hora que eu olho para ele, meu coração se compadece. Eu não, ele quer com o senhor sim. O senhor tem alguma coisa na vida dele sim. E olha para você ver a minha vaidade, né? Sendo que o Senhor morreu por todos. Não faz acepção de ninguém. Acepção de ninguém. E aí no final do ano ele chegou e falou assim, Marivânia, chamou eu e Manuel, nós vamos embora daqui. Eu falei, o Senhor está fazendo, cumprindo a vontade dele, né? Nós vamos embora porque o aluguel está muito caro e não sei o quê. E aí eu desci lá para baixo e falei, Senhor, ele nem se converteu, ele nem foi na minha igreja. Eu só levei as meninas dele na igreja, mas até agora ele não foi na igreja. Aí passou 2 dias, a hora que eu subi, ele falou assim, mas nós não vamos mais não. Nós vamos ficar aqui. Nós vamos ficar aqui. Eu continuo orando por ele, o nome dele é Marcos. A esposa dele é Natália. E devagarzinho a gente tem visto. Eu sempre trago as meninas dele aqui. Toda vez que tem alguma coisa na igreja, eu trago as meninas dele aqui. Porque é isso que condiz, a palavra é isso que condiz. É isso que o Senhor requer de mim. É isso que o Senhor requer de você. É isso que o Senhor requer de nós como igreja, que passamos desse nível. Se eu perguntar, todo mundo tem chamado? Temos. Que nível está? Que nível está o meu e o seu chamado? Que nível que está? Meus irmãos, por trás de qualquer coisa, tudo aquilo que o Senhor nos chama para fazer, cabe a nós chegarmos diante de Deus e apresentarmos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Pregas, o Senhor te chamou. Cantas, o Senhor te chamou. Fala, evangelista, o Senhor te chamou. O Senhor nos chamou. E isso, eu só toco, eu não fui chamado para evangelizar. Eu não fui chamado para evangelizar. Que haja sede e fome. Sede e fome. Sede e fome. Sede e fome. Pela presença. Sede e fome. Porque essa é a igreja do Senhor que vai apontar Cristo. Ele vai vir pegar a igreja dele. E ele está esperando que eu e você sejamos carta viva. Onde é que eu vou? No meu trabalho. Sede e fome. Aí às vezes a gente chega lá, dá um monte de mau testemunho. Tu me ágapas, apacenta minhas ovelhas. Às vezes na nossa rua, teve um dia que eu saiu eu e Tida, e eu passei. Aí Tida olhou para mim e falou assim, você não cumprimenta seus vizinhos? Oh, que vergonha. Eu não cumprimento meus vizinhos. Cara fechada. Cara fechada. Não tem alegria no rosto, não tem alegria. Tem prazer. Não entendeu. E passamos a vida toda, meus irmãos, nesse nível somente de chamado. Somente de chamado. Pedro mudou de estação. Olha lá quem foi Pedro depois de tudo isso. Olha quem foi Pedro.
Olha quem foi Pedro. Foi um dos pilares da igreja primitiva do Senhor. Olha quem foi Pedro. Em Pentecostes, Pedro orou e 3.000 almas se converteu-se ao Senhor. Olha quem foi Pedro. Olha quem foi Pedro. E após ele fazer tudo isso, após ele ser perseguido, após ele instituir a igreja primitiva, ele escrever cartas, ele ser perseguido, ele ser preso, cumpriu-se a profecia do Senhor. Você vai ser levado e você vai ser morto. Porém, segue-me. Segue-me. E esse Marte do Senhor, esse Pedro do Senhor, quando ele foi penalizado até a morte, que ele foi crucificado, que ia crucificá-lo, não sou digno. Como assim? Não sou digno. Não sou digno. Não sou digno de ser crucificado igual o meu mestre. Eu não sou digno. Inverte essa cruz, inverte. Porque eu não sou digno de ser crucificado como ele foi. Meus irmãos, que o Senhor traga sobre nós nesse tempo. Que o Senhor aperfeiçoe a obra dele em nós. O Senhor estava apontando um tempo para Pedro, como agora o Senhor tem nos apontado um tempo. Ah, meu irmão, vem quando quer, o dia que quer, a hora que quer, e é de cara feia, é cara fechada. Ué, tome ágapas. Você entendeu? Até quando? Pedro foi confrontado uma vez. Ele entendeu. A voz do Senhor, ela tem que causar isso em mim e você. Ah, meu irmão, eu imagino o que esse homem passou quando ele olhou para o mestre e viu que ele tinha traído o mestre, e ele chorou amargamente. Toda vez que a gente faz algo contra o Senhor, ah, que dor! Ah, que dor! Que vergonha! Que vergonha! Meus irmãos, muitas vezes eu preferia estar num lugar e eu queria enfiar dentro de um buraco e estar ali, porque o olhar dele era como se o olhar dele me consumisse e eu não tivesse para onde correr. Todas as vezes que eu o feri, o traí, a presença do Senhor tem que causar isso em mim e você. O que ela causou em Pedro, nós temos que ser constrangidos, tocados, afrontados, para a formação de um caráter igual dele. Nada igual, meu irmão. Nada menos do que ele pede para mim e para você. Ele não negocia. Ele não negocia. Está te pedindo algo, ele não negocia. Está requerendo algo, ele não negocia. Está pedindo algo para mim e para você, já apontou para mim, já falou, deixa. Não adianta. Não adianta. Tem que deixar. Tem que mudar. Tem que mudar de nível. Tem que sacrificar.
tem que mudar. E o que Ele pede para mim? O que Ele pede para mim e para você hoje? Pedro, ele confrontou. Pedro entendeu. E mudou. Quantos anos nós temos de igreja, meu irmão? Tem quanto tempo que nós temos andado com o Senhor? Se o Senhor hoje pedisse para nós os nossos frutos, se o Senhor requerer, apacenta minhas ovelhas, e o Senhor pedir o rebanho dele que nós apacentamos, meu irmão, nosso chamado ao Senhor, a nossa vocação, os talentos que o Senhor deu, aquilo que o Senhor tem nos dado, é para glória dele, é para o reino, é para a expansão do reino, é para a expansão, não é para envaidecer, não. Não é para envaidecer, não. Não é para guardar o talento no bolso, não. É para apresentar ao Senhor. Olha, eu tô com isso aqui. O Senhor me deu. Olha, eu quero que o Senhor multiplique. Eu quero que o Senhor faça algo comigo. Eu quero que o Senhor me use em alguma coisa. Eu quero que o Senhor faça algo diferente. Quantas vezes nas empresas, às vezes eu tive que sair de algum lugar, ir para um banheiro e orar. Porque o Senhor tinha mandado orar por alguém. Esses dias a gente teve um Natal. E quando minha chefe pegou, ela que tinha me tirado de um amigo secreto. Quando ela foi me tirar, quando ela foi falar sobre mim, ela falou muitas coisas e algumas coisas ela pegou e falou assim: e é uma mulher que a gente vê a presença de Deus na vida dela. E eu pensei assim, eu falei, mas eu nunca falei nem, mas eu, né? E é uma mulher. E eu estava contando ali para Amanda que o ano passado, nos 12 dias, eu apresentei uma causa lá do serviço aqui. Eu apresentei essa causa. E era a nossa chefe, ela engravidou. E ela hoje, digamos que nesse dia de hoje, ela descobriu que ela fez o chá de bebê, descobriu que era uma menina. E naquela madrugada ela perdeu essa menina. Aquilo foi para nós, foi um baque muito forte. E aí teve um dia que eu estava aqui, e aí eu peguei e coloquei o nome dela. Eu coloquei o nome dela e apresentei ao Senhor. Aí logo depois que eu coloquei o nome dela, alguém foi orar e falou assim: visita os úteros. Visita os úteros que não podem engravidar. Visita as mulheres que precisam engravidar. E eu falei assim: Senhor, visita. E coloquei algumas pessoas que a gente sabe também que a gente tem orado. E eu apresentei ao Senhor. E agora, nesses 12 dias, a Dani está com 4 meses de gestação. E eu tive que orar pela Dani, porque eu sonhei com ela um dia que ela estava sangrando. E na hora que eu cheguei, minha chefe me chamou e falou assim: Marivânia, olha, eu sei que você ora, né? Ora pela Dani. Eu falei: por quê? Ela não quer que ninguém saiba, mas ela tá grávida e ela teve ela tá, sabe, tá quase tendo um aborto. Eu falei: poxa, nessa noite mesmo eu sonhei que ela estava ensanguentada. E eu orei ao Senhor, e na hora que eu orei ao Senhor, eu vi que o Senhor falou uma palavra assim: em setembro, na primavera, ela nascerá. E Dani está grávida. E em nome de Jesus, o filho nascerá em setembro. Então eu e você, somos a igreja
de vós. Sexta-feira nós vamos estar aqui. Não venha para cá de qualquer jeito. Saiba que eu e você fomos chamados para romper. Se nós tivermos fé, se nós entendermos, meus irmãos, é pela fé com ousadia. Mas o Senhor quer um povo que não quer ser curado para sempre, que não quer ser tratado para sempre, que não quer ocupar um lugar nesse banco da igreja como se fosse apenas um espectador. É mais que isso. Nós já temos que vir prontos. Nós já temos que chegar aqui prontos. Já deu, já foi. O Senhor está nos apontando para um tempo onde a igreja ela precisa estar fortalecida, como Pedro ele falou. Agora vocês vão ter que carregar espadas. O tempo é esse. Que nível está o meu e o seu chamado? Você já foi convocado? Você já está servindo? Tu me ágapas? Ou só filéu? Ou você só gosta? Ou você ficou só no chamado? Eu já fui chamado, já aceitei Jesus, é isso. É a palavra, viu? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Olha a responsabilidade. A responsabilidade é minha e sua. De ser carta escrita. De ser carta escrita. Essa igreja, meu irmão, a gente tem um privilégio tão grande, meu irmão. Da gente que fala da igreja. A igreja não é nossa não, meu irmão. A igreja, ela é a preterida. A igreja, ela é a amada. A igreja, ela é a pedra. Ela é firmamento. A gente não presta favor vindo aqui não. É prazer. É prazer em prestar um culto. Prestar um culto. Prestar um culto ao único digno. Ao único digno. Ao único digno. Ao único digno. O louvor não estava bom não. A palavra não estava boa não. Não sei o que. Não sei o que. Está apenas um chamado. Estamos apenas no chamado. Califórnia todinha espera pelo barulho que esse lugar faz e fará. Esse lugar aqui, meu irmão, esse lugar aqui, ó, ele faz um barulho imenso. Um tempo atrás essa igreja chegou aqui nessa rua, a preterida, a amada, chegou aqui nessa rua. As empresas tudo fechada, a maioria das empresas. Demorou menos de um ano. Era carro todo lado. Até para você estacionar ficava difícil. Quando nós mudamos lá para aquela rua lá também trouxe mudança. É a igreja de Cristo. É a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. É a preterida. É a amada. Que eu e você fazemos parte. Meus irmãos, rumo à edificação. Rumo à santificação. Rumo, meu irmão, à construção. Rumo à carta escrita. Rumo à sede e à fome pelos pequeninos. Rumo a isso. Nada menos que isso.
Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Queria que você colocasse de pé, meu irmão. Estenda suas mãos, meu irmão. Em cuja presença nós estamos diante do Senhor. Nós reconhecemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós queremos te pedir perdão nessa noite pelo nosso silêncio individual. Nós queremos te pedir perdão nessa noite pela nossa indiferença ao chamado e à vocação. Nós queremos te pedir nessa noite perdão pela nossa omissão. Nós queremos te pedir perdão pela nossa vaidade. Nós queremos te pedir perdão pela nosso só querer receber, pela nossa imaturidade, nossa infantilidade. Mas assim como o Senhor confrontou Pedro, Senhor, assim como naquela noite o Senhor confrontou Pedro, Senhor. E se nós queremos nessa noite, Senhor, por misericórdia e por graça, Senhor, nós queremos subir de nível, Senhor. Talvez nós pegamos nosso chamado, talvez nós entendemos a respeito da nossa vocação e parou aqui. E está parado. E nós te pedimos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, olha para esse lugar, olha para essa casa, olha para as nossas vidas, olha para o nosso coração, olha, Pai, nessa noite nós te pedimos em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor Deus, que tem tirado nossa atenção, Senhor. Tudo aquilo que tem, Senhor, emudecido nossos lábios. Perdoa, Senhor, pelas nossas vãs repetições. Perdoa, Senhor Deus, por nós sermos muitas vezes esmoleiros diante do Senhor. Perdoa. Perdoa. Perdoa, Senhor. E nessa noite nós queremos, Senhor, colocar-se diante do Senhor. Nós queremos te amar. Nós queremos te adorar. Nós queremos amar esse amor ágape diante do Senhor. Nós queremos ter esse amor para com o Senhor. Amor ágape, incondicional. Diante da tua presença, Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Nessa noite, olha para as nossas mãos, olha para os nossos pés, olha para a nossa cabeça, olha para esse lugar, olha para essa igreja, olha para esse lugar e olha, Senhor, olha para esse lugar aqui, Senhor, em nome de Jesus, nada menos que isso, que sejamos o farol. Que nós sejamos o farol, essa é a igreja de Cristo, essa é a igreja do Senhor, o farol. Nós iluminaremos através de Cristo Jesus. Nós seremos, Senhor, aqui tem pão, aqui tem água, aqui tem pão e aqui tem água. Nos prepara, porque quando chegar os sedentos, nós temos que dar pão. Quando chegar os sedentos, nós temos que ter pão. Porque virão, Senhor. Virão os sedentos a esse lugar. Virão os famintos a esse lugar. E quando eles chegarem, Senhor, nós teremos pão e água. Pão e água.
pão e água para a glória do teu nome. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, obrigada. Obrigada, Pai. Obrigada, 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 Pai. Muito obrigada, obrigada. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo. Obrigada. Obrigada, obrigada por tudo. Nós sabemos que tudo vem das tuas mãos. Por isso nós te bendizemos e adoramos na beleza da sua plenitude. Em nome de Jesus. É isso, meu irmão. Desculpa pelo tempo. Glória a Deus. Deus abençoe a vida da Marivânia. E antes de impetrar a bênção apostólica, uma palavra poderosa. E eu poderia fazer muitas reflexões aqui, com base no que a Marivânia acabou de ministrar. Mas eu gostaria de fazer só uma. Pedro é avisado pelo próprio Jesus que antes que o galo cantasse, por 3 vezes ele, Pedro, o negaria. E no coração de Pedro, talvez ele tivesse pensado: isso jamais vai acontecer. Isso jamais vai acontecer. E isso acontece comigo e com você também. Isso jamais vai acontecer. Eu jamais vou negar Jesus. Só que quando Pedro é confrontado pela multidão, quando Jesus está lá na casa de Caifás e Pedro é confrontado, para Pedro é conveniente negar Jesus. Ele é indagado por 3 vezes: você é um deles? Ele disse: não, eu não sou um deles não. Quantas pessoas estão aí fora, estão dentro das igrejas, mas quando chegam lá fora dizem com as suas ações: não, eu não sou um deles não. Eu não sou um deles não. Aí falaram de novo: você andou com ele. Pedro diz: não, eu não andei com ele não. Eu não andei com ele. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, mas quando chegam lá fora, o procedimento, dizem isso: não, eu não ando com ele, eu não andei com ele. Aí a 3ª vez ele é questionado: você é um deles, porque você andou com ele. A Bíblia diz que Pedro espragueja. Ele espragueja e diz: eu já disse que eu não sou um deles. Porque para Pedro era conveniente. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, mas quando lhes é conveniente lá fora, fazem a mesma declaração que Pedro fez com as suas ações, seja na faculdade, seja no colégio, seja no trabalho, seja no namoro, seja no casamento, seja nos negócios, porque é conveniente para aquele momento. Só que aí vem a misericórdia de Deus para Pedro. Jesus o confronta 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Pedro era um até ser confrontado por Jesus, e é outro depois do confronto. Tem pessoas, muitos de nós, que passam a vida fugindo do confronto. Passam a vida fugindo do confronto. Imagina se Pedro, por vergonha, por culpa, por qualquer razão, fugisse desse confronto. Pedro só foi quem foi depois desse confronto com Jesus. Quantas pessoas às vezes são confrontadas com base nas suas ações, elas viram as costas e vão embora. Vão embora. O que muda a nossa vida é o confronto, irmão. Enquanto nós acharmos que negar Jesus não tem problema quando nos é conveniente, nós nunca vamos viver o propósito de Deus para a nossa vida. Servir a Jesus precisa ser inconveniente para nós. Pastor, como assim? Era conveniente para Zaqueu, um homem rico de posição, subir numa árvore só para ver quem era Jesus? Claro que não era conveniente. Era conveniente para Mateus deixar o funcionalismo público, ele que era funcionário de Roma, para ir seguir a Jesus? Claro que não era conveniente para Mateus.
Era conveniente para aquela mulher pegar um vaso de alabastro caríssimo, com óleo caríssimo dentro, quebrar o vaso e dar um banho em Jesus com aquele óleo. Era conveniente? Claro que não era conveniente. Era conveniente para uma mulher sofrendo de uma menstruação há 12 anos, era 12 anos? 12 anos, enfrentar a multidão só para tocar na orla das vestes de Jesus, podendo ser apedrejada. Era conveniente para ela? Claro que não era conveniente. Era conveniente para um doutor da lei como Nicodemos, como foi ministrado aqui no domingo à noite, sair à noite para encontrar Jesus, olhar para Jesus e falar: mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Era conveniente para um homem daquele, estudioso da lei de Moisés? Claro que não era conveniente. Por que tem que ser conveniente para você e conveniente para mim? Muitas pessoas estão servindo a Jesus porque é conveniente para ela. É conveniente por causa da doença, conveniente por causa da falta de dinheiro, é conveniente porque quer conquistar coisas. Mas quando chega o momento em que ela é confrontada pelo mundo, ela diz: não, eu não andei com ele. Não, eu não sou um deles. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Estenda a sua mão, por favor. Deus abençoe Marivânia por essa palavra poderosa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz. Vão todos em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Tenha o restante de noite.